Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Pastora Lona Borges aqui. Eu sempre quero começar, sabe, esse nosso devocional dando boas-vindas para você, novos membros aqui desse canal. Para mim é um motivo assim de muita alegria receber você aqui, tá? Eu sempre tô falando aqui para você poder ficar muito à vontade, mas fica mesmo, sabe? Muito à vontade nesse tempo de mesa, nesse tempo de adoração, nesse tempo que o Senhor tem nos oportunizado. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O Senhor, Ele tem nos oportunizados a estarmos o quê? Na presença dEle. Então, prepara o teu coração mesmo, sabe? Venha com teu coração sensível para poder você receber mais de Deus, seja gente de milagre, sabe? O Senhor tem feito grandes coisas através desse canal, que ele é nosso canal, porque quando você compartilha essa mensagem, as outras mensagens que você de repente provavelmente já assistiu lá, você tá oportunizando outras pessoas de serem alcançadas através da palavra de Deus. E essas pessoas, elas vão também passar para frente e assim a palavra de Deus, ela vai o quê? Percorrendo. E quando você também ativa o sininho, quando você dá like, o YouTube ele começa a enviar a nossa mensagem, a palavra de Deus, para outro coração. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui que vieram, não porque de repente alguém compartilhou para essa pessoa, mas porque o YouTube enviou essa mensagem, enviou o nosso vídeo, e essa pessoa foi atraída por Deus para o nosso canal. Então faça isso, sabe? Ajude a propagar o evangelho. Vamos espalhar a palavra de Deus, os quatro cantos dessa terra. Olha, se você for lá no TikTok, o nosso canal vai estar lá. Se você for no Instagram, nós também vamos estar lá. Nós vamos estar juntos, falando do amor de Deus. E hoje a palavra de Deus, assim, tá uma palavra, assim, muito poderosa e muito abençoada para nossa vida. Por isso que eu já queria pedir para que, se você que pode, estar abrindo já sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1. E fica muito à vontade, se prepara, porque o nosso devocional, ele já vai começar. Bom, como eu falei aqui, o nosso devocional hoje está lá em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1. E vai falar sobre a conversão do apóstolo Paulo, né? A conversão de Saulo. E eu quero acompanhar aqui juntamente com você. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas, quer homens, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Uau, que palavra, né? Que encontro ali com o Senhor Jesus. A palavra vai nos dizer que Saulo estava o quê? Obstinado, focado no seu plano. Plano de quê? De perseguir os cristãos, levar preso, levar cativo ali, seja homem ou seja mulher, que eles chamavam de seita, todas as pessoas que propagavam o evangelho. E a palavra vai dizer que, vindo uma luz do céu, presta bem atenção aqui, vindo uma luz do céu, ele caiu por terra. Quantas vezes o Senhor permite que nós venhamos ir ao chão e nos pare na nossa obstinação? Quantas vezes o Senhor, ele vai se encarregar de frustrar alguns planos que nós estamos tendo? Aqui a palavra vai dizer que Saulo, ele era perseguidor de cristãos. Ele era um homem focado e obstinado na sua missão. Só que o Senhor resolveu, naquele momento, daquele plano, a caminho de executar aquele plano, o Senhor resolve parar Saulo. Muitas das vezes o Senhor, ele vai nos parar, para que tão somente nós venhamos cumprir o propósito dele. Muitas das vezes o Senhor vai nos parar na nossa arrogância, ele vai nos parar na nossa prepotência, ele vai nos parar na nossa altivez, na nossa autossuficiência, para que a gente venha cumprir
o propósito dele. Muitas das vezes o Senhor, ele vai permitir a nossa queda, a gente ir ao chão. A palavra diz aqui, ó, e caindo em terra. Eu não sei se de repente Saulo estava num cavalo, eu não sei se ele de repente era conduzido por alguém, enfim. Quando ele caiu em terra, porque uma luz cegou Saulo. Porque a palavra vai dizer que ele ficou cego por 3 dias. Ali ele foi parado da sua missão. Ele foi parado do seu plano. Deixa eu falar uma coisa pra você, eu não sei qual é o plano que você tá tendo. De repente você está aí sendo parado por Deus. Por questão da sua arrogância, da sua altivez, da tua autossuficiência, de achar que você pode fazer com a tua vida o que você bem quer fazer. Mas vai chegar um momento, chega um momento que o Senhor, ele nos para. Não porque o Senhor, ele tem prazer na nossa queda, mas ele tem prazer em que a gente venha o quê? Depender dele. Naquele momento aqui, a altivez de Saulo foi parada. Um homem violento, perseguidor de cristãos, um homem que a gente vê aqui pelo relato que ele era um homem altivo, um homem possivelmente prepotente e arrogante. E o Senhor permitiu a sua queda, ele ia ao chão através da luz que veio do céu, que era a luz de Deus. E a palavra vai dizer que o Senhor falou assim, duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. O Senhor estava falando assim, quantas oportunidades eu já te dei. Você já ouviu falar de mim? Deixa eu falar que o Senhor, ele sempre vai nos oportunizar a ouvir a voz dele. O Senhor sempre vai nos dar uma oportunidade de seguir o plano dele. O plano perfeito, que é o que ele tem para nossa vida. E aí a gente o quê? Continua obstinado a fazer da nossa vida o que a gente bem entende. E aí é quando o Senhor nos para. De repente você tá aí, passando por essa situação, porque o Senhor tem parado você, para poder você tão somente ouvi-lo e obedecer. Muitas das vezes o Senhor vai nos parar, para que a gente venha o quê? Cumprir o propósito. Saulo, ele foi parado. Ele foi ao chão, naquele mesmo momento ali. Todo o seu plano, toda a sua altivez, tudo aquilo que ele arquitetava, tudo aquilo que de repente ele almejava, foi caído por terra. Porque Deus já tinha um plano, já tinha um propósito sobre a vida de Saulo. Se tornar o incrível apóstolo Paulo, de perseguidor, o homem que ia converter a muitos e iria até mesmo ser perseguido. De repente hoje o Senhor tá parando você aí até para ouvir essa mensagem, falando assim, chega. Chega de você seguir o teu curso, de fazer da maneira que você quer. Chega de você levar a vida como você bem entende. Deus já tem um plano para você, um plano perfeito de fazer você o quê? Seguir o curso que Ele deseja, que Ele criou para você. Um plano perfeito é você o quê? Sabe o que é o plano perfeito? Ele tinha um plano aqui. Foi pedir cartas para que fosse livre, sabe? E fosse a Damasco ali e prendesse alguns cristãos. Um plano perfeito. Que para ele era perfeito. Só que Deus já tinha um plano muito mais perfeito de fazer ele perseguidor para alcançar vidas, almas para Jesus. Quando o Senhor fala aqui para Saulo, difícil é para te recalcitrar contra os arguilhões, ele estava falando assim, Saulo, difícil vai ser você continuar fazendo força comigo. Difícil vai ser para você continuar fazendo força. Quanto mais você faz força, mais dói. Quanto mais você se torna resistente, mais eu vou apertar você, mais vai sangrar, mais vai doer. Difícil é para você continuar com essa resistência. Qual é a resistência que você tá tendo de obedecer o Senhor? Por quê? Você já parou para pensar na tua vida, de analisar? De repente o Senhor tá permitindo essa queda para você. De repente o Senhor tá permitindo parar você nesse curso aí, nesse projeto aí, nesse plano. De repente hoje você pode ter, de repente até estar com alguma enfermidade em cima de uma cama, não que o Senhor se agrada disso, porque Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas muitas das vezes a gente quer o quê? Continuar seguindo o curso da nossa vida, da nossa maneira, sem se preocupar em prosseguir e executar os propósitos que Deus tem para a nossa vida. A tua vida é uma vida de propósito, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Difícil é para você continuar
recalcitrando contra os arguilhões. Difícil é para você continuar medindo forças com a mão poderosa do Senhor. O Senhor hoje está falando assim para mim e para você. Para. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer em você para poder começar a fazer através de você. Saulo foi ao chão, ficou cego por 3 dias, foi conduzido por pessoas. A altivez desse homem, um homem tão valente, um homem tão poderoso, um homem tão respeitado entre os seus. Ele ficou cego. Um homem que dependeu de pessoas. O Senhor, ele não vai medir esforços, querido. Ele não vai medir esforços de montar estratégias para que você cumpra o propósito que ele tem para a tua vida. Difícil é você continuar resistindo contra o poder de Deus. Deus estava falando assim para Saulo aqui quando permitiu que ele fosse ao chão. O teu poder, a tua autoridade aqui entre os seus, sabe, a sua autossuficiência de nada vale diante do meu poder. De repente Deus está permitindo algumas coisas na sua vida para poder ativar você para um propósito maior. Sabe, você ser quebrado, você ser quebrada, para que você seja o quê? Ativado. Nesse momento aqui, Saulo, ele foi quebrado para ele ser ativado para aquilo que Deus já tinha para ele, um plano de Deus. Era ele ser apóstolo Paulo. O plano que Deus tem para tua vida é fazer você, filho, filha dele, para levar a palavra dele, para abençoar outras pessoas, para executar outros planos para o Senhor, não o teu plano. Se você não parar, o Senhor, ele se encarrega de parar você, sabe por quê? Porque ele ama você. Porque a gente vai ver lá na frente que quando ele falou para Ananias ir lá ter com Saulo, ele já tinha dado essa visão para Saulo e Ananias temeu e ele falou assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Tem coisa na tua vida, querido, que Deus tem permitido porque você é um vaso escolhido para ele. Então para com a sua resistência, sabe? Não resista à voz de Deus. Chega um momento que as dores, querida, a ferida dói tanto, sabe? Machuca tanto, porque a gente está sendo o quê? Resistente naquilo que Deus de repente já falou com você. Com certeza Saulo já tinha ouvido falar de Jesus. O Senhor com certeza já tinha oportunizado ele a se render. Aí Deus falou assim: se não vem por bem, Saulo, vou te dar uma experiência. Vou permitir que tu vá ao chão. Vou permitir que a tua altivez caia por terra, teu plano seja frustrado. Qual é o plano que tem sido frustrado na tua vida? O que não tem dado certo? O que o Senhor tem permitido chegar até você porque você tão somente tem sido resistente à voz dele? Só que hoje o Senhor tá falando assim pra mim e pra você. Você é um vaso escolhido. Quanto mais resistir, mais vai doer. Então hoje é o momento, é o dia perfeito que o Senhor marcou para a tua vida, para que você se jogue mesmo no chão como Saulo aqui, ó, e cair em terra. Mas cai em terra, porque o Senhor hoje tá falando ao teu coração. Se prostre diante dele, peça perdão, se renda para ser quem Deus criou você para ser. Às vezes ele permite sim, querido. A queda não é o fim para tua vida. A dor não é o fim para tua vida. Se você entender e pegar essa palavra, vai ser o começo de uma nova jornada, só que em Deus. Está sendo quebrado? Para poder você ser ativado para um propósito maior. Para um propósito maior. Difícil é recalcitrar contra os arguilhões. Que palavra, não é mesmo? Que palavra assim que vem mexendo com a nossa vida. Uma palavra que faz a gente, sabe, reflexionar, que faz a gente, sabe, pensar mesmo as atitudes que a gente está tendo, por que a gente está nesse estado. De repente você está aí na tua casa deitado, prostrado, já chegou no nível assim de, sabe, até mesmo de fim.
De repente você tá passando por uma situação que você fala assim, só basta agora a morte. De repente o Senhor permitiu você estar desse jeito, porque você tem resistido à voz dele. Mas hoje é o momento que o Senhor tá falando assim, você é um vaso escolhido para mim. Eu quero ativar você para um propósito maior. Se renda. Venha caminhar comigo. Venha ser meu discípulo. Venha ser meu eleito. Aceite ser meu eleito. Essa palavra é uma palavra que faz a gente pensar mesmo. Uma palavra que ativa a gente, sabe? Que levanta a gente. Pega essa palavra hoje. Essa palavra vai te levantar. Sabe? Pega ela mesmo como combustível para a tua vida. Sabe? Analisa em que você, qual o lugar em que você tem sido resistente ao Senhor. Qual é a tua resistência no dia de hoje? O que você tem recalcitrado aqui? O que tem feito você querer seguir o seu plano e fingir que não está ouvindo a voz de Deus? Qual é a resistência de hoje? Às vezes o Senhor permite que a gente seja quebrado até no nosso orgulho. De repente você está com orgulho dentro de você. Não, naquela igreja eu não entro mais. Não, naquele lugar eu não vou. Só que o Senhor te para. Porque você é um vaso escolhido. O Senhor não te para ver tua derrota, para ver o teu mal, não. A palavra vai dizer aqui que, Saulo ficou 3 dias cego. Só que o Senhor já tinha preparado Ananias para ir lá, colocar as mãos sobre ele, para que ele fosse curado. O Senhor já tem um plano, já tem uma data certa para tua ativação, para tua cura. E é hoje. Hoje o que o Senhor tá falando assim para você. Por que você continua fazendo as coisas que você anda fazendo? Ouça minha voz e vem ter comigo. Porque eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano para você. Deus tem um plano para cada um de nós. Fica com essa palavra, com essa ministração hoje. Eu não sei qual é o horário, o momento que você tá vendo essa ministração. Ela sempre tá no nosso canal, 8 horas da manhã. Fica com essa palavra pro teu dia. Pensa em toda a trajetória da tua vida até aqui. Quantas coisas você tem resistido. Quantas vezes você tem resistido de seguir e de servir até mesmo o Senhor. E de seguir o plano dele, que ele tem pra tua vida. Porque muitas das vezes, deixa eu falar aqui pra você, muitas das vezes o nosso plano é um, mas o de Deus é outro. Mas difícil é para nós seguirmos o nosso curso, o nosso plano, que não esteja alinhado com a vontade de Deus. Difícil é para nós. Difícil é para nós. Que Deus possa continuar te abençoando. Não esquece de compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser ativadas através de você. De repente é isso que o Senhor está querendo para tua vida. Sabe? Você começar a ser um agente de milagre, multiplicador das boas novas de Cristo. Faça isso. Ajude a palavra do Senhor a alcançar outros corações. Que Deus venha continuar te abençoando. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Não esquece de seguir lá nas nossas outras redes sociais. Eu vou estar colocando ali em short mesmo, ou então escrevendo por aqui. Né? Nós estamos lá no nosso canal. Você está indo junto comigo. A palavra de Deus está indo junto conosco. Lá no TikTok, lá no Trend, lá no Instagram. E Deus, assim, Ele tem feito maravilhas em nosso meio. Que Deus venha te abençoar, que Ele venha curar você. Que você venha ser aquilo que Deus preparou você para ser. Sabe? Que a tua identidade, ela seja curada no dia de hoje. Para você viver um plano lindo e perfeito com o Senhor. Que Deus te abençoe.